senador Eduardo Girão, autor do requerimento de CPI que propõe investigar o uso dos recursos enviados pelo governo federal a estados e municípios para o combate à pandemia, expôs seu plano de trabalho para a CPI. O senador lembrou que seu pedido, com 45 assinaturas, busca uma investigação ampla, evitando uma CPI pirotécnica. Girão afirmou que a subprocuradora Lindora Araújo, da PGR, já sinalizou que há indícios de mau uso de verbas públicas. Eduardo Girão afirmou ainda que pretende ouvir o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu monocraticamente transferir poderes da União para estados e municípios, decisão que posteriormente foi referendada pelo Pleno do Supremo. O senador apontou que é necessário saber como essa decisão influenciou os rumos da pandemia. O senador disse: vai ser muito importante essa CPI se a gente conseguir fazer uma CPI séria. Assista. Olá pessoal, paz e bem, espero que esteja tudo em ordem com você, com a sua família. Estou aqui no Senado Federal, nessa quinta-feira, dia 22 de abril. Saí tarde da noite ontem aqui com parte de nossa equipe, né? No feriado nós aproveitamos para trabalhar, nos debruçarmos aqui também no plano de trabalho que ficou pronto. Estamos distribuindo já com a imprensa, tá? Estou mostrando aqui para vocês um plano de trabalho equilibrado e execuível para realizar uma comissão parlamentar de inquérito ampla, justa e independente. O objetivo dela, com isenção e sem conflito de interesse, investigar ações e eventuais omissões do governo federal, assim como o suposto desvio de bilhões de reais de verbas da União enviadas a estados e municípios, visando o enfrentamento da pandemia no Brasil. Meta: buscar toda a verdade, não apenas uma faceta dela, a partir de uma CPI eminentemente técnica. Esse é o objetivo. Então aqui a gente conseguiu desenvolver um trabalho, são dezenas de páginas aqui, né? E onde a gente procura equilibrar de fato, né? Porque acreditamos que essa CPI ela precisa fazer certos questionamentos, né? Chamar certas autoridades aqui, sempre dando o direito do contraditório, a ampla defesa, né? Sem pré-julgamentos, isso é muito importante, mas chamar algumas autoridades do Brasil, né? Tanto do governo federal como do Ministério Público, para que a gente possa ver questões estaduais de verbas, que foram centenas de bilhões de reais de verbas da União que foram para estados, né? E eu relacionei no meu pedido de CPI, que foi apensado ao outro pedido que focava apenas no governo federal. O nosso pedido, ele que foi apoiado pela maioria dos senadores, 45 senadores, ou seja, 13 a mais do que o outro pedido, é mais amplo, procura realmente investigar todos os entes federados, né? Então a gente, o povo brasileiro está cansado de CPI pirotécnica, né? Está cansado de CPI que não dá resultado. Nós temos alguns exemplos que deram resultado, e é esse que a gente quer seguir, né? Mas para isso nós precisamos fazer algo com fatos determinados, dentro do escopo. No meu pedido, no meu requerimento assinado por esses 45 senadores, tem lá as operações da Polícia Federal, que é uma das instituições mais acreditadas pelo povo brasileiro. E a gente relacionou aqui algumas autoridades, tá? E dando aqui um spoiler para vocês, a procuradora Lindora, subprocuradora Lindora de Araújo, da PGR, que pediu aos governadores, né, para se manifestarem sobre os hospitais de campanha, né, hospitais que foram montados e que depois desmontados, enquanto todo mundo sabia que via a segunda onda. Então teve em muitos estados chuva de denúncias sobre isso, e ela pediu informações, não recebeu de muitos, demorou e depois recebeu, e já deu algumas declarações que não foram suficientes, que segundo ela tem aí
algo que precisa ser investigado de mau uso de verbas públicas, né? Então, tudo isso a gente está fazendo com muita responsabilidade. O ministro Marco Aurélio Mello também, eu gostaria de ouvir, né? Está no plano de trabalho, vou fazer um requerimento nesse sentido, né? Porque houve, logo no início, agora em abril, exatamente um ano, ele tomou uma decisão, né? Que foi depois referendada pelo Pleno do STF, de passar mais atribuições para estados e municípios, né? Tirar do governo federal, passando mais para estados e municípios, sobre questão de decretos, isolamento, lockdown, essa coisa toda. E a gente precisa saber qual o resultado disso, com que base ele tomou essa decisão, se isso foi positivo, se isso foi negativo, se isso teve um efeito no aumento de mortes, na diminuição de mortes, que dados o Supremo monitorou depois dessa decisão, as estatísticas realmente. A gente precisa entender tudo isso, né? Então, também colocamos a questão das vacinas, ouvir os ministros da saúde, desde o ministro Mandetta, o ministro Taixe, o ministro Pazuello, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa realmente justa, né? E observar o que aconteceu no Amazonas, a questão do oxigênio, vamos rastrear, né? Então, eu acho que vai ser muito importante essa CPI, se a gente conseguir fazer dela uma CPI séria, que comece bem, né? E é esse o nosso objetivo. Por isso que eu me candidatei à presidência da CPI, e esse aqui é o plano de trabalho que a gente está divulgando na imprensa hoje de manhã. Grande abraço, muita luz, muita paz, conto com as suas orações, sua torcida para isso. Muito obrigado por tudo. Sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou querendo servir bem a nação, servir a nação com muita seriedade, me dedicar, né? E tenho equipe, né? Os senadores, eles têm equipe de trabalho para isso, né? É para nessas horas trabalhar. Então, são muitos fatos, mas tem equipe para trás disso, tem instituições para apoiar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Ela tem condição de desenvolver um grande trabalho, tem a equipe dela também, né, que é montada para isso, e a gente espera, de alguma forma, ter voz, né? Então, para isso, ser presidente pode conduzir os trabalhos com isenção, com equilíbrio, né, com independência, ouvindo todos os lados, né? Caso contrário, a gente fica à mercê do colegiado, mas eu vou trabalhar muito para a gente chegar na presidência da CPI para ser ouvido, né? Para de alguma forma sair desse acordão e a gente ter algo mais equilibrado. Por isso que eu estou ligando também para todos os colegas possíveis pedindo voto, tá? Muito obrigado, muita paz, obrigado por tudo. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, são 8h20 da noite aqui em Brasília, e eu queria dizer para você, em primeira mão, que eu vou me candidatar à presidência da CPI da Covid-19. Existem rumores aí de que foi feito um acordo, de que está tudo certo para a presidência e para a relatoria, e eu acredito que o anseio da população brasileira, que se mobilizou para que houvesse essa CPI ampla e restrita e independente, precisa ser atendido. Existe muita expectativa e acredito que nesse momento a gente precisa ter muita responsabilidade com o país. Existe uma tradição nessa casa, né? E muitas CPIs que foram feitas e que tiveram um serviço prestado positivo para a sociedade, o autor do requerimento, ele automaticamente ficava com a presidência, né? Isso, por exemplo, na CPI do futebol, que foi comandada pelo senador Álvaro Dias, que foi também o autor do requerimento, isso teve um grande resultado. Eu também entrei, né? Então eu sou um dos autores com o pedido de CPI, não apenas no foco federal, mas também com o foco da União, mas rastreando aí os bilhões de reais que foram enviados de estados para estados e municípios a partir de verbas federais. Então é muito importante que a gente não deixe essa CPI
ter uma conotação política partidária visando 2022. Isso não é correto com o povo brasileiro, com a dor e com o sofrimento das pessoas que sofrem as consequências dessa pandemia, tanto na questão da saúde pública, como na questão do desemprego e da fome. Precisamos ter uma análise técnica imparcial com relação a isso. E eu vou fazer a minha parte, com todas as minhas limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho, mas o meu nome vai estar à disposição para disputar a presidência. Você pode ter um papel fundamental nisso também, como teve para que a nossa CPI fosse aceita, se mobilizando de forma respeitosa e pacífica, cobrando o seu representante no Senado Federal para que assinasse o nosso pedido de CPI. Peço as suas orações, a sua mobilização, para que a gente possa fazer no país uma grande onda positiva para que a verdade seja apurada, não apenas uma parte, mas toda a verdade. Grande abraço, muita paz, que Deus nos abençoe.